Fala molecada, bom domingo, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal do professor Pedro Ivo. Que vos fala sou eu, o próprio dono do canal, e aí quero discutir hoje o tema do Banco Central independente. Então, se você é aficionado pelo tema de economia ou quer entender quais são os efeitos que um Banco Central independente pode ter na economia brasileira, obviamente, e sempre discutindo à luz da teoria econômica, já deixa seu like, se inscreva aí no canal, faça o seu comentário, tire a sua dúvida, e é isso, um abraço e sejam todos bem-vindos. Então, fala galera, mais uma vez, trazendo a lista aí de países cujo Banco Central é independente. Se você reparar, essa lista vai combinar muito com a lista dos países da OCDE. Vai ficar algo bem parecido, né? Como vocês podem observar aqui. Então nós temos nessa seleta lista, nesse seleto grupo, quais são os países, né? Além de termos Estados Unidos, México, que é um país o Canadá não é independente. Temos a Rússia, todos os países da União Europeia, inclusive agora o Reino Unido, que está saindo da União Europeia. A Austrália, estranhamente, não é. Japão é. Temos aqui a África do Sul. Vários países aqui do continente americano, o que não quer dizer, obviamente, que eles são desenvolvidos, né? Porque nessa lista nós temos o Peru, temos a Colômbia, temos o Chile. Então, assim, vender isso como uma panaceia, como uma solução dos problemas, não é bem assim. Mas a gente pode tentar dar uma dica do que pode acontecer. Então, a ideia que eu quero passar é que existe uma tendência natural de que essa independência do Banco Central de fato seja algo interessante para os países que estão sobre olhares internacionais, sobre olhares do mercado internacional. E o ponto principal é o seguinte, né? Existe um custo de você fazer investimentos em determinados países, e um desses custos está traduzido pelo risco político, risco gerencial. Países que têm uma democracia muito volátil, têm instituições não tão fortes assim, acabam pendendo um pouco sobre essa discussão. Assim sendo, o Brasil ele se configura como um desses países, é uma grande incógnita sobre quais são os rumos da política macroeconômica. No entanto, internacionalmente, essa incógnita é bem menor. Por quê? Porque não tem muito espaço para uma ruptura forte na política monetária, porque senão seria um colapso. Então a política monetária ela é muito bem traduzível em evidências, né? Fez merda, dólar vai subir, o custo de rolagem da dívida vai aumentar, haverá inflação e o caos dominará a economia. Isso está parecendo qual tipo de política, né, que a gente tem evidenciado recentemente. Então a política monetária, diferentemente da fiscal, tem uma teoria muito mais amarradinha. Então, quando você ouve falar da nova teoria monetária, na verdade o pessoal está buscando algumas teorias mortas na parte fiscal e tentando implementar aqui na política monetária como se algo valesse, né? No entanto, o pessoal olha muito para a teoria sobre os Estados Unidos, e os Estados Unidos têm uma capacidade monetária diferente do resto do mundo, né? Por quê? Além de serem a moeda corrente mais forte, são basicamente o grande exportador de produtos bélicos no mundo inteiro. Então toda essa região aqui do Oriente Médio aqui, que detém aí mais de 80% do petróleo negociado, precisa fazer transações em petróleo. Do contrário, os Estados Unidos não irá garantir a estabilidade daquela região como um xerifão internacional. Isso tende a mudar. Então a gente tem visto que os Estados Unidos têm feito uma política macroeconômica bem heterodoxa, por sinal, uma política gerando déficits primários absurdos, elevando muito o endividamento público, na esperança que algo dê certo, né? No entanto, eles têm problemas de base muito fortes, que eu acho que fogem inclusive do campo econômico. No entanto, olhar para a política americana e falar que o Brasil pode produzir a mesmo tipo de estabilidade, ou seja, jogar o déficit público lá para cima com uma inflação controlada, a gente observa que não é verdade. Já visto que o nosso IGPM hoje saltou aí para próximos de quase 27%, né? Isso no meio de uma crise. O IGPM obviamente tem um componente forte de dólar, porque está indicando que algo de errado está acontecendo com o Brasil.
E aí eu quero trazer um pouco dessa teoria, o que tem por trás desse ponto. Se você chegou até aqui, já peço a porra do teu like e o compartilhamento desse vídeo. Isso é um paperzinho que está circulando no FMI, então um paper muito interessante para o pessoal que... Eita, deixa eu ver aqui. FMI. Eita. Então beleza, um paperzinho muito interessante que traz aí insights bem bacaninhas sobre a estrutura aí de mercado, sobre essas questões que são relevantes. Pronto, consertei. FMI, tá certo? Então um paperzinho que traz insights bem interessantes, né? Então ele está mostrando a credibilidade da política monetária como algo importante ao longo do tempo. Além disso, no momento que existe uma crise, né, que a crise vai aumentando, a credibilidade vai caindo. No momento que você adota uma nova constituição do Banco Central, uma nova estrutura, é possível que você aumente essa credibilidade ou a reduza. Então, não quer dizer que simplesmente você votar para um Banco Central independente, uma reforma nessa política, gere em si um bom resultado. Quer dizer simplesmente que há a possibilidade de. Então é preciso acompanhar o desenho institucional do que vai ser prescrito lá. Além disso, a gente precisa entender que independência não significa que eles têm liberdade plena. Na verdade, eles têm uma independência para adotar a melhor política sem haver ingerência do governo durante um certo período do mandatário. É mais ou menos o exemplo da AGU, né? O controlador-geral, o procurador-geral da República, na figura, por exemplo, agora do Augusto Aras, é o cargo máximo da AGU, da Controladoria Geral da União, CGU. E aí o que ele faz? Ele não pode ser trocado e ele é que dá andamento às investigações sobre o presidente, mas a gente vê que como o presidente indicou ele, não é tão independente assim, né? A mesma coisa vai acontecer com o Banco Central e o presidente do Banco Central, que não vai poder ser trocado, mas ao mesmo tempo ele vai ser nomeado pelo presidente da República. Então, por mais que uma vez ele sendo empossado ele não possa trocar, existe sim um jogo de interesses nesse sentido, e obviamente ele não é tão insensível a pressões políticas assim. Então temos que aguardar. A ideia é que a gente possa finalmente reduzir os juros no combate à inflação sem ter um impacto tão significativo assim, ou seja, reduzir um pouco da ingerência política, principalmente na rolagem de dívidas, porque o Banco Central ele atua muito isso no custo de rolagem da dívida, apesar de ser uma conta que vai para o Tesouro. O Banco Central está lidando o tempo todo com essa questão, né, de rolagem da dívida, de instrumentos monetários para fazer com que a Selic esteja naquele 2%, e às vezes para manter os juros baixos ela está trocando dívida de curto prazo por dívida de longo prazo, pressionando inclusive a curva da taxa de juros de longo prazo para cima. Então temos que ficar atentos ao que está acontecendo. Caso vocês tenham mais dúvidas ou mais alguns comentários, falem com o papai aqui que eu vou tentar solucioná-los. E quem quiser um contato, pode anotar no e-mail, professor-economia@hotmail.com. Tem um site também chamado professor-economia.com.br. Um abraço a todos e é isso. Sigam independentes, sigam forte, mas sempre de olho